irmãos, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical e eu agradeço desde já a companhia de cada irmão. Mas nesse momento, antes de adentrarmos ao estudo, gostaria de estar fazendo uma oração com os irmãos, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te glorifico, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, por mais essa escola bíblica, que a presença do Teu Espírito venha se manifestar na nossa vida, na minha vida, na vida de cada irmão que está acompanhando este vídeo, que o Teu Espírito venha tocar, venha operar com a Tua graça na vida de cada um de nós, meu Deus, nos convencendo, Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor, para que nós não venhamos necessitar de passar, meu Pai, pelo juízo final, pelo juízo do trono branco, mas que a graça do Teu Espírito venha se manifestar na nossa vida, para que, Deus, nós venhamos nos encontrar de maneira, Senhor Jesus, que nós não venhamos ser julgados, Pai, mas que nós venhamos ser arrebatados com o Senhor no dia, Senhor, que o Senhor vier buscar a Tua igreja. Muito obrigada, Pai, por esse dia, por esse estudo. Glória ao Teu nome poderoso, Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então, hoje o tema do nosso estudo é o juízo final, que será, o juízo ali do trono branco. E o texto áureo que vai embasar o nosso estudo está lá em Apocalipse, no capítulo 20, o verso 11. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia comigo, acompanhem a leitura. Vamos ler. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, vamos falar desse momento de juízo, esse momento em que Jesus, irá julgar as pessoas que praticaram a impiedade, que praticaram coisas que não agradaram o Senhor, que não se arrependeram das suas práticas, que tiveram muitas oportunidades. O Senhor todos os dias nos tem dado a oportunidade de nos arrepender, mas infelizmente algumas pessoas insistem em viver numa vida de pecado. Por isso, meus irmãos, eu digo o seguinte: muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, ouvindo a palavra todos os dias, e estamos numa vida de impiedade. Ímpio não é somente aquele que está lá no mundo afastado da presença do Senhor. O ímpio, muitas vezes, é aquele que insiste em viver na prática do pecado. Apesar de conhecer a verdade, de saber que necessita de arrependimento, não se arrepende, porque prefere viver na prática daquilo que agrada a sua carne. Então, o ímpio é aquele que vive praticando pecado sobre pecado e não se arrepende disso. Então, muitas vezes a gente pode estar na casa do Senhor e não se arrepender daquilo que a gente está fazendo, e não se voltar para Deus. Infelizmente, se alguém está vivendo assim, precisa se corrigir e mudar o seu caminho para que o Espírito Santo venha tocar, transformar o seu viver, nascer de novo, para que no dia do arrebatamento da igreja possa subir com Cristo. Caso contrário, vai ter que passar pela tribulação, vai ter que passar ali pelo julgamento e por esse julgamento do trono branco. E aí as suas obras serão mostradas diante de você, para que você saiba o porquê que você está sendo julgado. Então, esse momento é algo muito maravilhoso e que nós devemos então estudar, A palavra do Senhor diz também lá em João, no capítulo 18, o seguinte, nós sabemos que Deus, Ele ama as pessoas, Ele nos ama a humanidade, e por isso Ele entregou seu próprio Filho por amor de nós. Mas quem não aceita a salvação que Deus tem proporcionado a nós, infelizmente, tem se autocondenado, tem condenado a si mesmo. Então a palavra diz lá em João 13:18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem rejeita essa salvação
proposta por Deus mediante o sangue de Cristo para a nossa vida, já está condenado, já vive debaixo de condenação, porque vive numa vida de incredulidade. Incredulidade é pecado. E então, se a palavra tem te alertado a respeito da vida que você tem levado, e você não se arrepende dessa vida, você é ímpio, você é incrédulo e você já está condenado, infelizmente. Então, vamos clamar o sangue de Cristo na nossa vida, vamos buscar a Jesus, nos consertar enquanto ainda há tempo, porque nós não sabemos o dia, não sabemos a hora em que Jesus vai voltar. Então, para que o dia que Jesus vier arrebatar a sua igreja, nós estejamos irrepreensíveis diante dele, amém? Então agora nós vamos falar a respeito dos eventos que antecedem ao juízo final, né? E um desses eventos é a última revolta de Satanás, né? Desde o princípio, né? Satanás tem se rebelado contra Deus e um evento que vai anteceder esse momento de juízo final vai ser a última revolta de Satanás. Nós sabemos que ele vai ficar preso por 1000 anos e após esses 1000 anos ele novamente será solto sobre a terra. Para quê? Né? A gente pode se perguntar, se ele já estava preso, por que Deus vai soltá-lo novamente? Por quê? Durante esses 1000 anos que Jesus Cristo reinará aqui na terra, as pessoas que nascerem nessa época, essas pessoas que sobreviveram à tribulação e ficaram aqui na terra, elas não terão conhecido a tentação, porque Jesus está reinando e o diabo está preso. Então, para que essas pessoas sejam tentadas, para que a fé dessas pessoas seja tentada, elas, o diabo será solto novamente sobre a terra. Vamos ler o que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, e o verso 7. 1 Pedro 1 e 7 diz o seguinte: só um momento, estou achando aqui. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, redunde em glória, louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, a nossa fé, todos os dias, ela é provada pelas tentações. Ela é provada pelo inimigo que vem constantemente provar a nossa fé, provar a nossa fidelidade a Deus. Assim como Jó foi provado e tentado, né? Tentado a falar contra Deus, a murmurar contra Deus, assim também nós constantemente somos tentados a desistir da nossa fé, a falar contra Deus. Então essas pessoas que vão nascer no milênio, essas pessoas não terão ainda passado por isso. Então o diabo será solto novamente para provar a fé dessas pessoas. E então depois desses 1000 anos, então depois disso, né, dessa última rebelião de Satanás, que ele ainda vai conquistar muitas pessoas, muitos adeptos, muitas pessoas que vão se juntar a ele para ir contra Jerusalém, para ir contra o povo de Deus. Então, aí depois dessa rebelião, última rebelião dele, Deus virá, né, Jesus virá, destruirá ali essa rebelião deles e vai então prender Satanás e lançá-lo de uma vez por todas lá no lago de fogo, de enxofre, junto com a besta e com o anticristo e com os anjos, né? Com os anjos que estão, né, nessa rebelião com Satanás. Então, esse será então um dos eventos que antecederão o juízo final. E também um outro evento é a prisão eterna de Satanás, que eu já acabei de falar, né? Então, ele será preso no lago de fogo, de enxofre, ali, né, no inferno, onde ele ficará, e dali, né, ele não sairá mais, será atormentado pela eternidade. Então, vamos falar o que será, propriamente dito, o juízo final.
Então o juízo final será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades em todos os tempos e lugares. Então todos os ímpios de todos os tempos, de todos os lugares, serão condenados nesse momento. Nós muitas vezes podemos dizer assim, nossa, quanta coisa ruim acontece, né? Quantas pessoas praticam a iniquidade, a maldade, a impiedade e não são julgadas, né? Parece que vivem bem aí, parece que prosperam, né? Como o salmista, né, Asaf falou, que muitas vezes ele tinha inveja dos ímpios porque eles viviam uma vida boa e prosperavam. Mas no final do salmo, Asaf reconhece o quê? Que o final deles é um final ruim, né? Então, os ímpios, eles praticam todas essas coisas. Eles vivem realmente, às vezes, uma vida até boa. Mas o final da impiedade vai receber o castigo que Deus preparou para eles, né? Que está preparado para eles. Então, nós devemos aquietar o nosso coração, crer no Senhor e saber que o Senhor ele tem guardado para nós que praticamos boas obras uma recompensa boa, né? Um galardão no céu, mas que para aqueles que têm praticado mal, Deus também tem juízo para a vida deles. Então, nós devemos aquietar o nosso coração e saber que o Senhor é Deus e que Ele tem cuidado de nós. E a gente pode se perguntar, quem será o juiz nesse momento? Então, nós sabemos que toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Então, o juiz, nesse julgamento, né, nesse juízo final, será Jesus Cristo. E a igreja glorificada, né, estará também participando desse momento, assistindo a Jesus, assistindo esse momento de julgamento. E nós estaremos então do lado de Cristo, nós estaremos também junto com Ele. Como diz, né, lá aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 3, que diz assim, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então, né, nós também estaremos com Jesus estaremos também julgando, estaremos também participando desse momento. E então, diante de Jesus, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, queiram ou não, né? Então, nesse dia, os governantes, né, que tiraram o direito do pobre, do órfão, da viúva, que os políticos corruptos, né, que roubaram, que fizeram assim tantas atrocidades, tantas injustiças, os falsos profetas, os pseudos pastores, né, que perverteram a palavra do Senhor, que enganaram, que usaram a palavra em seu próprio benefício, da maneira que quiseram. Nesse momento serão julgados, verão então a ira do Senhor se manifestar e todas essas pessoas vão estar ali diante desse julgamento e nesse momento não haverá não terá como subornar esse juiz, porque ele é justo, ele é a própria justiça, não haverá para onde escapar, porque o Senhor ele é todo poderoso. Então esse momento será um momento de prestação de contas e em que a justiça se manifestará assim de uma forma poderosa através do tribunal. Então, quem vai então prestar contas, né, diante desse juiz? Então, a gente vai ver que primeiro serão julgados todos os que desde Caim amam e praticam a iniquidade, como eu já disse no começo. Então todos os iníquos, né, todos os que praticam a iniquidade, não se arrependem do pecado, essas pessoas estarão então nesse tribunal, então serão julgados, né?
E também essas pessoas iníquas então terão que enfrentar o julgamento divino, o juízo de Deus. E também serão julgados todos os que estiveram vivos que estiverem vivos durante aquela ocasião. Então, a gente sabe que pessoas, aqueles que resistirem à tribulação, né, viverão um milênio, então terá pessoas vivas ali ainda na terra. E então todos os que permaneceram vivos durante todo esse tempo, durante o milênio, eles estarão nesse julgamento, ainda que sejam, ainda que creram em Cristo, vão participar desse julgamento, né? Então não é um julgamento somente para os ímpios, também para as pessoas que estiverem vivas. Também todos os salvos que tiverem morrido durante o milênio. Então todo mundo que morreu durante o milênio e aceitou a Cristo também serão ali julgados. Os anjos caídos que se rebelaram contra Deus também terão de comparecer ao julgamento para receber o seu castigo. Vamos ler lá em Judas, no capítulo 6. Né? Judas aqui é um livro pequeno, bem aqui no finalzinho da Bíblia. Antes de Apocalipse. Judas 6, né? Judas, o verso 6. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então esses anjos caídos, né, estarão então ali para receber o seu veredito, né, o julgamento, a sua sentença. Também vão prestar contas a Deus todos os falsos profetas, os falsos obreiros, né, todas as pessoas que afastaram as pessoas e impediram essas pessoas de conhecer a Jesus, né? Tem muitas pessoas que, como eu já disse, estão dentro da casa do Senhor e continuam na prática do pecado, muitas vezes escandalizando o nome de Jesus, escandalizando essas pessoas e afastando os outros de chegarem a Deus. Porque as pessoas lá de fora falam assim: puxa vida, mas para ser crente igual aquele irmão ali, eu não quero, porque vive numa vida de pecado, porque vive numa vida muitas vezes vergonhosa, mas frequenta a igreja, não deixa que a palavra de Deus, não deixa que aquilo que Deus tem falado ao coração dessas pessoas toque mesmo. Estão com o coração endurecidos, estão vacinados contra o arrependimento. Então, essas pessoas também serão julgadas, essas pessoas terão o seu julgamento, né? Então nós devemos sempre estar, como eu já disse, verificando, né, como que estamos, como que está a nossa conduta, né, diante das pessoas. Será que o que será que tem sido falado a respeito de nós, né? Para que nós sempre venhamos dar um bom testemunho, para que nós não sejamos pedras de tropeço no caminho de ninguém. Amém? Então, vamos falar então as bases do juízo final. Então, a palavra fala, né? Eu acredito que seja no Salmo 126, fala que todos os nossos dias estão contados no seu livro. Então, Deus, Ele conta os nossos dias, Ele vê os nossos dias e todos os nossos dias estão anotados no livro do Senhor. Tudo aquilo que a gente faz de bem ou faz de mal, Deus tem anotado. Deus tem visto as nossas obras. Muitas vezes o Salmo também fala: tu me sondas e me conheces. Então Deus, Ele conhece aquilo que nós temos feito. Muitas vezes a gente pensa que às vezes as coisas que a gente faz passa despercebido, mas não, em tudo Deus tem visto. E além de tudo, aquilo que nós temos feito, porque nós não seremos salvos pelas obras, nós seremos salvos pela nossa fé em Cristo, né? Pela graça sois salvos
mediante a fé. Isso não vem de nós, vem de Deus, é um dom gratuito. Mas nós somos salvos por essa graça. Uma evidência dessa graça na nossa vida são boas obras. É um procedimento diferente. Então, ainda que seja dentro do nosso coração, seja o pensamento, se é mal, se desagrada a Deus, nós devemos nos reconciliar e mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos sentimentos, para que nós venhamos estar de maneira irrepreensível diante de Deus, né? Então, no dia do juízo final serão abertos vários livros. Mas então, que livros, né, que são estes? Estes livros são uma representação do julgamento divino. Segundo a palavra de Deus, neles foram registradas todas as ações, boas e más, praticadas por todos os seres humanos, desde o início do mundo até o dia do julgamento. Então, vamos ler lá em Apocalipse, no capítulo 20, o verso 11. Né? Esse é o nosso texto áureo, que vai falar aqui, ó, no 11 e no 12, ó, no 12, na verdade. Vi todos os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava escrito nos livros. Então, nesses livros estão escritas as nossas obras, tudo aquilo que nós fizemos será então julgado com base nesses arquivos celestiais, que nós ali, né, praticamos. Tudo nesses arquivos está registrado tudo aquilo que a gente praticou. E nada passou despercebido aos olhos de Deus. Então, nós devemos todos os dias nos arrepender das nossas más obras e praticar o bem para que nós venhamos estar diante do Senhor, como eu já disse, irrepreensíveis. Então, qual vai ser a sentença? A palavra de Deus afirma que todos os que não foram achados no livro da vida serão lançados no fogo e vão experimentar a segunda morte. Estes estarão eternamente separados de Deus. Então, todos nós, todas as pessoas que aqui nessa vida escolheram por bem estarem separados de Deus, vão viver então a sua eternidade também separados de Deus. Mas se aqui nessa vida nós escolhermos estar achegados a Deus, então nós vamos viver a eternidade ao lado do Pai. É assim, irmãos, é sempre escolha. Deus sempre coloca diante de nós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, nós devemos escolher o caminho da vida para que nós venhamos viver pela eternidade. Aqui o que nós estamos vivendo é uma prova, para que lá na eternidade nós possamos então viver uma vida do lado do nosso Deus que é santo, né? Nós estamos aqui sendo provados para viver uma vida de santidade eterna. Nós estamos nos santificando aqui para viver uma vida de santidade eterna do lado do nosso Pai. Então, a gente não pode esquecer o porquê de nós estarmos aqui. Para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para servir a Deus, andar nos caminhos do Senhor, não se desviar deles, não deixar-nos enganar pelo brilho das coisas desse mundo, que são passageiras e transitórias, mas abrir os nossos olhos para a vida que o Senhor tem reservada para nós na eternidade. E esse deve ser o nosso alvo, o alvo da nossa vida. A gente não pode se esquecer do nosso alvo. Então, se o Senhor deixou a mensagem da cruz para ser anunciada e revelada por nós, façamos isso da melhor maneira possível, né? Se com a nossa vida, né? Se com o nosso exemplo, se com palavras, use todos os recursos que você tiver, mas anuncie a Cristo, porque essa missão foi entregue a você. Dê um bom testemunho. Ande na santidade, ande com o propósito de glorificar o Senhor, porque quem tem um alvo na sua vida, ele não desiste, né? Se você tem um objetivo na sua vida e você pensa nesse objetivo todos os dias, você não se desvia dele.
Mas se você começa a esquecer desse objetivo do seu alvo, você começa a se desviar. Então, permaneça no Senhor, né? Vamos então concluir o nosso estudo. A gente sabe que o dia do juízo de Deus, ele virá sobre a terra. Todos os profetas anunciaram, né? A gente vê vários profetas anunciando esse dia. A gente lendo a palavra. Então, é algo que Deus que Deus tem preparado, né? Que vai chegar. E assim, a gente tem que pensar como nós estamos, né? A gente tem que sempre fazer uma autoanálise, como eu estou. Muitas vezes não prezar pela aparência e sempre buscar a essência. Busque ser essência, muito mais essência do que aparência. Porque Jesus, ele foi muito mais essência. Jesus, ele falava com prostitutas e com pecadores. As pessoas às vezes falavam, né, os religiosos falavam mal da postura de Cristo, mas Jesus não se importava, porque ele tinha um objetivo naquilo que ele estava fazendo. Ele estava anunciando o reino dos céus a essas pessoas, a salvação no nome dele. Então, muitas vezes as pessoas vão se levantar contra aquilo que o Senhor tem para a sua vida, mas você não deve, de maneira nenhuma, aceitar as palavras daqueles que querem te desanimar do seu propósito. Assim, como está lá no livro de Neemias, Sanbalat e Tobias tentavam desanimar Neemias e as pessoas que estavam ali construindo os muros daquela obra que eles estavam fazendo. Mas a resposta de Neemias era sempre: eu não tenho tempo para essa conversa, eu estou aqui engajado numa grande obra. Você está engajado numa grande obra, irmãos, que é anunciar o reino dos céus, que é fazer a vontade do Senhor. Então, ore, leia a Bíblia, jejue, busque todas as armas que o Senhor tem a nosso favor. Busque o Espírito Santo na sua vida, não pare, não desista, porque a palavra do Senhor, ela é fiel e ela vai se cumprir, né? Então nós devemos nos alegrar e todos os dias, como eu já disse, nos arrepender para que o Senhor venha promover salvação na nossa vida e através da nossa vida. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço os irmãos que estão até o fim acompanhando esse estudo e todos os estudos da nossa escola bíblica. Graças a Deus por esse momento, mas agora vamos orar, né, e dar fim a esse estudo. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te glorifico, eu te exalto. E eu peço que o Senhor venha tocar o coração de cada irmão que esteve conosco, que a tua graça venha abençoar e tocar a vida deles poderosamente, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus, graças a Deus e amém. Amém, irmãos. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo estudo. Amém.